Olá, pessoal. Sou Célia Cristiane Granata, estou aqui com meu amigo Edson de Freitas, compartilhando a mesa de hoje com uma convidada muito especial, que nos dará muitas informações para o nosso podcast, o Não Erre no H, que é um podcast feito por profissionais de recursos humanos para compartilhar insights, conhecimento, técnicas para profissionais de todas as áreas. E trazemos também muitas informações para o mundo corporativo. Tudo bem, Edson? Tudo jóia, Célia. Realmente vai ser uma grande honra aqui participar desse podcast aqui com uma pessoa que a gente admira bastante. Com certeza. Também quero aproveitar esse momento e agradecer aos nossos apoiadores, a Cutinari Gastronomia Empresarial, a Ritaco Seguros e a Trilha Empregos. Para vocês, o nosso abraço e o nosso muito obrigada. Então, agora vamos apresentar a nossa querida Renata Ruchot. Tudo bem, Renata? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês dois novamente. Que gostoso! Né? Depois de um tempo, né, Depois Renata? de um tempo. Eu espero que a gente consiga fazer um bate-papo que seja muito ilustrativo nessa área de franquias e na área de RH. Perfeito. Legal. A Renata Ruchot, ela vai apresentar o currículo dela, mas eu já vou antecipar. Ela é uma das autoridades em franquias aqui no Brasil. E trabalhamos juntas numa outra empresa e foi uma experiência muito rica, muito agradável, né, Rê? Foi ótimo. E ter você aqui com a gente hoje é uma grande honra mesmo, né? E por que nós estamos falando de franquia, né? Quando eu pensei nesse tema, pensei muito naqueles profissionais que ou estão em transição de carreira, ou estão se aposentando, ou querem entrar no mercado de trabalho sem ser CLT. Hoje existe um preconceito muito grande entre os jovens em ser CLT. A gente vê muito jovem, não quero ser CLT. CLT não é bom, eu quero ser... Quer ser mais independente. Quero ser independente, eu quero ter mais autonomia na minha carreira e na minha vida. E aí eu pensei, como que a gente lida com isso? Que outra alternativa esse jovem ou esse profissional que está pensando nesse pós-carreira, ele pode ter através das franquias? Então, é nesse caminho que a gente quer conversar com você, que é tão experiente nessa área, que conhece tanto desse mercado e já orientou também tantos jovens e outros empreendedores também para esse caminho. Então vamos lá, deixa eu tentar resumir um pouco a minha trajetória. Isso, quem é a Renata? Quem é a Renata? Puxou. Eu comecei há mais de 30 anos atrás, me formei em administração, trabalhei na Philips do Brasil na área de marketing. Depois eu fui fazer um estágio internacional e pela primeira vez ouvi dizer a palavra franchising. Foi até num filme institucional do Taco Bell. E aí eu voltei para o Brasil 2 anos depois e comecei a pesquisar. Então, eu tinha acabado de inaugurar a Associação Brasileira de Franchising, tinha um curso na PUC, enfim. Aí eu comecei a entrar nessa área e essa área começou a brilhar os olhos. Então, de lá para cá, eu peguei a fase de começo de franquia, né, como hoje é a fase do começo da inteligência artificial. Legal. E a gente realmente veio surfando nisso para criar o conceito e crescer do jeito que é hoje, né? Hoje a franquia no Brasil a feira de franquia no Brasil é a maior do mundo, né? Mas tem outros locais muito fortes, né? Tem a França, tem os Estados Unidos. Eu comecei numa empresa que era uma master franquia americana de sorvetes. Depois eu trabalhei uns 15 anos na Casa do Pão de Queijo, trabalhei no Grupo Trigo, que era Spoleto, Domino's e outras marcas. Trabalhei na Starbucks, que não era franquia, mas era varejo, na Havana e agora na Bauducco. É uma trajetória longa, né? Em cada local a gente faz uma atividade distinta. A minha expertise é de expansão, é de abertura de novos negócios, captação de franqueado, negociação. Mas cada empresa tem uma característica, né, a cadeira. Então, você acaba tendo uma experiência de operações, experiência de marketing, experiência de implantação, treinamento, cada uma. E
é muito bacana porque você tem uma visão de todo. Renata, e aí você comentou que essa nossa feira aqui no Brasil, ela é bem importante. Sim. Tem várias marcas que saem lá de fora e vêm para cá para entrar no Brasil através de uma franquia? A maioria que tem hoje no Brasil são marcas brasileiras, né? Associadas à Associação Brasileira de Franchising. Tem algumas que vêm através da feira, outras vêm através dos próprios consulados, câmaras de comércio, etc. E procurando operadores. Tá, então a empresa ela não vem apostar na franquia aqui no Brasil, não, né? São poucas as empresas que vêm aqui como franquia. Não, vem muitas empresas, não necessariamente pela feira, né? O próprio McDonald's, vou citar várias, o Burger King, a Subway que veio. Eu estou falando muito de alimentação porque é a área que eu transito mais. Mas tem muitas empresas de serviço, Johnny King de limpeza, enfim, tudo isso. Tem muitas coisas. E acho que você me perguntou do perfil, né? Isso. Indo para o lado de RH. Na franquia, você tem, primeiro, vários segmentos, né? Setor de educação, moda, beleza, alimentação, serviço, etc. E também tem vários patamares de investimento. Tem desde as micro franquias, que você compra uma franquia por R$10 mil, muitas vezes home-based, né? A pessoa trabalha em casa, até franquia de 2 milhões, 3 milhões ou mais. Então, vai depender muito do perfil de cada franqueado, do ponto de vista de idade, de experiência, de potencial financeiro, etc. Então, você tem desde o jovem hoje, exatamente como você falou, ele não quer ser CLT, porque ele quer flexibilidade e ele tem uma coisa de empreendedorismo muito forte. E a franquia para ele é um jeito de ele empreender, aprendendo, ou para depois fazer um voo solo, ou para ter várias unidades. E uma franquia, ele tem o apoio, né, da empresa para poder estruturar o negócio para ele, né? Sim. Um dos serviços que a franquia tem que prestar é exatamente isso. Primeiro, um treinamento. Porque só é franchising aquilo que é replicável, que pode crescer em escala, que tem padrão, que é fácil de você reproduzir. Então, você tem que dar o treinamento. É óbvio. Agora, também depende muito do perfil de cada pessoa. Então, além dos jovens com um patamar menor, óbvio que tem jovens também que o pai investe, ele é o aí potencial, passa pro filho. E o filho é o gestor. Isso tem crescido bastante, comum, né? Profissionais executivos que saem e aí querem fazer um plano B, mas já não tem tanta disponibilidade de ficar à frente do negócio. Uma outra coisa que agora cresceu muito, e a gente lá na BF fez até uma visita num evento americano, que são os multifranqueados. Multifranqueados, ele tem muitas unidades, ou de uma só marca, ou ele tem várias unidades com várias marcas. De diferentes marcas. De diferentes marcas. Nos Estados Unidos tem gente que até abre capital, franqueado que abre capital de tantas unidades que ele tem. E lá eles deram uma orientação para a pessoa que sai de uma loja até 10, de 10 a 20 e acima de 50. Então, as fases que a pessoa passa para se estruturar. Então, hoje você tem todos os perfis de franqueado. Uma coisa que eu conversei até uma época contigo, na época que você estava fazendo esse tipo, na empresa onde trabalhávamos, você comentou que vocês analisam o local onde a pessoa tem o interesse de colocar a franquia. E eu vi que tem uma empresa que está estabelecendo aqui, se não me engano, ela é uma mexicana, que é uma rede de mercados. De conveniência. De conveniência, e que ela está a cada esquina você encontra. Num espaço de 1 quilômetro, você já vê 2 lojas. Isso é possível? Olha, possível tudo é. Eu gosto de fazer expansão com qualificação da marca. Porque eu acho que quando você tem uma expansão muito acelerada, você corre o risco de ter canibalização entre as lojas. E outra coisa que muitas vezes acontece numa expansão muito acelerada é você não tem tanto o critério tão delicado e tão preciso para avaliar o potencial de faturamento de cada loja e quanto de canibalização vai ter de uma loja na outra. Então, você corre o risco de uma loja roubar cliente da outra. Isso, quando é uma operação própria, ok. Mas quando tem franqueado, uma loja é sua, outra é da Célia, isso é um risco. Isso é ruim.
É que eu lembro que vocês se atentam a isso. Eu me lembro que você fazia essa análise. Mas o que eu vi, na real, foi com essa empresa de varejo, ela está em toda a esquina, vamos dizer assim. E tem um outro risco que eu acho também, que é o seguinte, às vezes o departamento de expansão é um departamento comercial, driveado em meta. Tem meta. Tem meta, ele sai abrindo, mas não necessariamente o resto da empresa consegue acompanhar essa velocidade de treinamento, de implantação, de inauguração, de contratação, de RH. Então, às vezes o que você vê são lojas que não são tão bem operadas como poderiam ser. E aí, como que é feita essa escolha pelo empreendedor, né? Ele escolhe... Qual que seriam os caminhos para ele escolher uma franquia que desse para ele todo esse know-how, esse suporte, né, de treinamento, de produto, de suporte mesmo, né? E de investimento, de rentabilidade. Acho que a primeira coisa é você pesquisar. Você pode ir nas feiras. Acho que a pessoa que está pensando em alguma coisa, sabe, para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é legal ir na feira para conhecer todos os segmentos, todos os valores. A feira é aberta para todos. A feira é aberta, é só comprar o convite, tem todo ano em junho, na última semana de junho, acho que é do dia 25 ao dia 29, no Center Norte, porque aí você vai ver tudo que tem. Aí você faz uma pré-seleção e depois entra em contato diretamente com as marcas que te interessaram, porque na feira você vai no stand, mas não tem uma informação muito profunda. Existe uma lei, a única lei de franquia que tem no Brasil, que obriga você a mandar para o candidato, até pelo menos uns 10, 15 dias antes de ele assinar qualquer contrato, uma circular de oferta de franquia. Essa circular é um documento que traz toda a característica do negócio, uma minuta do contrato de franquia, a lista de todos os franqueados com todos os contatos, telefone, e-mail, etc. Então, o que a gente sempre recomenda leia a circular, que a gente chama de COF, detalhadamente, porque são documentos extensos, mas leia tudo isso, pergunte, tire suas dúvidas, telefone para pelo menos 5 franqueados da lista e pergunta. Porque toda franqueadora tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Então, veja o que vale a pena e se aquilo tem um match com você. Porque tem que ter um segmento que você se identifica. Não pode só pensar do ponto de vista financeiro. Né? E quando eu procuro a empresa para ter uma franquia dela, eu sugiro o local aonde eu quero instalar ou vocês dão o potencial do local? Edson, tem de tudo no mercado. Eu só faço expansão de uma forma muito planejada. Então, quando eu entro numa empresa, eu faço um planejamento de expansão. Então, por exemplo, se o negócio é alimentação, eu vejo todos os clusters que eu consigo fazer, colocar loja. Então, aeroporto, shopping, estrada, loja de rua, edifício corporativo, hospital, enfim. Mapeia todos do Brasil e vai fazendo uns KPIs falando, olha, o meu negócio é classe AB, então quais são os shoppings AB e tal. Você faz esse planejamento estratégico. Dá trabalho? Dá claro, muito trabalho. Mas vale o retorno. Mas vale o retorno, exatamente porque você comparou tudo que você tem, todos os shoppings, etc. E aí, quando o candidato vem, você já mostra o que tem na região dele, o que você mapeou. Claro que ele pode trazer um ponto que você não tenha mapeado, mas tem que ter as características que você... Para aquele produto, para aquele produto. Para aquele negócio. Isso agora é uma dúvida minha, tá? Vamos dizer que eu tenho um aeroporto todinho para mim, porque eu sou o primeiro franqueado desse aeroporto. Vocês dão esse direito da pessoa pelo espaço? Ou uma outra pessoa? Vamos dar o exemplo do terminal que nós temos aqui. A gente tem o terminal 1, 2, 3 aqui em Guarulhos. Se eu posso ter 3 lojas, um em cada terminal... Ou eu posso ser um e ter o direito de todos os espaços, ou seja, não ter outra casa... Depende do que está escrito no contrato de franquia. Se o contrato de franquia é unidade em si, ou se ele tem uma região, ou se ele tem um raio. Delimita o raio. Então, por exemplo, se você escolhe uma pizzaria delivery, o contrato tem que ter um raio, porque você tem um raio de atuação.
A loja da Célia não pode estar no seu raio de, sei lá, 2 quilômetros, porque vai interferir um no outro. Quando é uma compra por impulso, por exemplo, cafeteria, compra por impulso. Então, o raio é o próprio empreendimento. Então, se você está no shopping, só você está no shopping. Se a Célia está no aeroporto, só a Célia está no aeroporto, independente de qual terminal. É assim que a gente trabalha. Então, mas aí se eu quiser uma oportunidade do Terminal 1, ela está lá no Terminal 1, eu quero estar no Terminal 3. Aí vocês não delimitam Não, a área. no nosso contrato de franquia hoje, uma vez que você está no aeroporto X, ele é todo seu. A menos que você não queira abrir outras lojas. E se eu quiser expandir, aí eu próprio quero colocar 2 franquias, aí eu tenho essa autorização. Aí você tem autorização desde que analisado e aprovado pela franqueadora. Para mim, um modelo ideal, depois do planejamento, é a própria franqueadora negociar os pontos. Porque a franqueadora tem muito mais experiência do que o candidato. Você chegou lá hoje, você conhece a marca, nunca trabalhou, não sabe quanto pode pagar de aluguel, não sabe característica técnica, quanto que vai vender. Então, a franqueadora tem muito mais experiência para ir lá negociar o melhor ponto, o menor aluguel e melhor visibilidade e tudo mais. Então, hoje a gente negocia, por exemplo, com o shopping, com o aeroporto. Quando eu estou com o imóvel negociado, eu abro para os candidatos que são daquela região, que estavam esperando, e aí eu faço o casal timing. Muitas vezes, a gente oferece primeiro para quem já é da rede. Então, hoje, nós temos muitos multifranqueados. Já tem gente com 20 lojas, etc. Mas eu acho fundamental essa negociação, porque eu não acredito muito no modelo de assina o contrato, paga a taxa e vai procurar um imóvel. E se vira. Tá, então você passa para o interessado da franquia todo o custo que ele vai ter para startar a loja. Sim, sim. Então eu já sei qual é o capital que eu vou precisar ter num prazo de 6 meses para poder o negócio fluir. E quando a franqueadora negocia o ponto, o que é interessante? Porque você sabe que em 4 meses a loja vai estar aberta. Então aí você assina o contrato, 4 meses você está aberto. Quando você não tem o imóvel, às vezes você fica prospectando só o imóvel para ser aprovado, às vezes 6 meses, mais o tempo de implantação, entendeu? E às vezes pode demorar quase 1 ano para você abrir. Então, o que você está dizendo é que o franqueado também tem que meio que confiar na franqueadora, né? Sim. Em todos os estudos que ela faz, as orientações que ela dá, para que não caia talvez numa furada, né? Eu diria uma expectativa, né? Que quando você abre uma franquia, você tem a expectativa que tem marcas que você fala, ela é ótima. Mas se você não colocar no local correto, ela não vai vingar do mesmo jeito que você pensava, né? E tem uma outra coisa, depende muito também do desempenho do franqueado. Às vezes o local é bom, você fez um estudo, ele tem um potencial, mas se a pessoa não se dedica ou às vezes ela não se adapta, por exemplo, mundo executivo. Quando você trabalha no mundo executivo, você tem as áreas que te dão suporte. Eu tenho uma dúvida de RH, vou ligar para a Célia. Eu tenho uma dúvida jurídica, ligo para o departamento jurídico. E aí quando você está sozinho empreendendo, você é tudo. É você sozinho. Sozinho. É um aprendizado, mas nem todo mundo se adapta. Então, às vezes, a pessoa de verdade não performa. E ainda se ele escolheu uma marca ou um produto ou um serviço que ele não se identifica, eu acho que fica mais difícil ainda, né? Não, isso assim, franquia, como todo negócio, tem um risco. É um risco minimizado, porque você tem a franqueadora por trás, que faz análise, faz estudo, mas não é uma caderneta de poupança em nenhum momento, né? Depende muito do desempenho do franqueado, da franqueadora, do espaço locado, se o shopping está bem, se o shopping não está bem, se o aeroporto tem fluxo, né? Assim porque o aeroporto ele tem vários espaços, né? Tem a parte externa, a parte interna, tem a parte de baixo, a parte de cima, então... Mas eu acho que o aeroporto ainda é uma franquia cara, né? Assim, é um espaço caro. Se a gente está falando de uma pessoa que quer iniciar um negócio, quer começar um empreendimento, ou até fazer uma transição de carreira ali, não tem lá um capital muito alto, já descarta aeroporto, né? Sim. Talvez você vá buscar alguma coisa mais... Eu acho que um que está bem aí, eu não sei se você
teria o know-how para falar para nós. Esse autosserviços que ficam agora, que tem postos de gasolina, esses mercados em condomínios. Isso é uma boa oportunidade? É um custo baixo? É um custo baixo. O segredo desses mercadinhos é você escalar. Porque dependendo do lugar que você coloca, às vezes não é um condomínio tão grande, enfim. Então, você ter só um não vai ser suficiente. Então, é legal você abrir um, daqui a pouco mais outro, e assim por diante, até fazer, sei lá, 5 ou talvez 10. Porque aí você tem um valor de faturamento importante, um resultado bom. Tem um desafio que eu acho que quando a pessoa vem para fazer uma franquia, muitas vezes ela carrega um sonho de empreender. E a gente tem que tomar muito cuidado no momento... Trazer ela para a realidade. Né? Porque muitas vezes você orienta, você explica, fala, mas a pessoa está tão empolgada com aquele sonho... Deslumbrada, né? Que ela não faz muita conta. Então, quando a gente projeta um imóvel e aprova, por exemplo, no shopping, a gente faz uma projeção de faturamento, mas a gente pede para o franqueado fazer a dele também. Porque ele tem que estar consciente do desafio, do risco e etc. Né? Mas é importante que ele coloque a emoção de lado e vá para a razão. Fale com os franqueados da rede. Pode entrar numa loja nova, pode comprar uma loja de repasse, tem muita oportunidade. Também tem essa. Você pode comprar uma franquia já instalada. Pode, que pelo menos você tem um histórico. Né? Que eu sei que isso aconteceu bastante pós-pandemia, até durante a pandemia, né? Os melhores negócios ocorreram na pandemia. Eu sei. Porque teve gente que se apavorou e vendeu um negócio barato, e quem tinha capital comprou muito barato, às vezes por 1/3 do preço. Eu fiquei sabendo desses casos. Nossa, foi incrível. Lá nos Estados Unidos, onde eu fui nessa palestra, teve uma pessoa que dobrou o número de lojas. E olha que ele era um franqueado de 270 unidades. Ele dobrou pós-pandemia. E a empresa, ela trabalhou bastante também para poder não deixar os franqueados perdidos também? Muito, muito. Eu acho que todas as franqueadoras trabalharam. Que eu lembro muito das negociações que você comentava, que teve que trabalhar para eles, né? Também para poder sustentar eles, para deixar eles calmos, né? Porque a gente tinha um duplo papel, né? De tentar segurar a rede, porque na empresa que eu trabalho, ela não depende da franqueadora, ela tem outros negócios. Mas tem muitas que são franqueadoras puras. Puras, né? Só tem franquia. Só tem franquia, às vezes não tem nem a fábrica. Aquele é o business dele, ele tinha que manter aquilo. E muitas vezes ele não tinha, o franqueador não tinha tanta caixa para poder segurar os franqueados. No nosso caso, a gente tinha bastante essa possibilidade, porque como tinha o lado da indústria e de um negócio que não fechou, né, os supermercados que não fecharam, então a gente conseguiu dar um suporte de bancar todas as mercadorias perdidas. Quando fechou, ficou tudo fechado nas lojas. Estava toda a mercadoria de Páscoa já dentro das unidades. Exato, né? Foi um desafio. Estava na pré, né? E foi um desafio e assim, a gente parece que passaram tantos anos, né? E acho que isso foi muito importante para a unicidade entre a rede toda e assim, a confiança e a credibilidade com os franqueados. Renata, nem todo mundo quer largar o CLT de cara, né? Ele quer ter, talvez, uma franquia como uma renda extra. Uhum. É possível isso? É possível. Nós vemos muitas sociedades. Então, olha, você está trabalhando numa empresa, a esposa tem disponibilidade, ela toca o negócio, ou dependendo do negócio, você pode ter uma menor necessidade de carga horária. E aquilo que você falou, né? O filho já está maior de idade, eu já preciso encaminhar ele, então eu já posso colocar ele na parceria também, né? É muito bacana, porque hoje eu tenho alguns clientes que vieram de empresas antigas que eu trabalhei. E nós estamos, às vezes, na 2ª ou na 3ª geração. Então, são famílias que são franqueadas historicamente. Né? Então, começaram, o avô tinha escola de inglês, o pai tem a nossa marca e os filhos têm outra operação. E aí você acaba fazendo um pool de negócio interessante. Então, você vai dividindo o risco. E eles têm várias unidades, que é o multifranqueado que eu te falei. Bacana. E aí eu vou falar para ti, fechei uma franquia, fui treinado, instalei, comecei a
a funcionar lá o meu estabelecimento, a empresa deixa eu caminhar sozinho ou ela vai estar sempre me apoiando? Eu sempre vou ter como buscar um apoio com a franquia? A gente normalmente divide o período de implantação, né, até a inauguração, que você é acompanhado semanalmente. Depois, o início da loja, os primeiros 6 meses, que você tem um supervisor que fica mais próximo. E depois desse período de aprendizado, aí você caminha sozinho. É como se fosse uma criança, né? Você isso. ensina a andar, depois que aprendeu a falar e a andar, você fala, agora você pode caminhar. Agora, a franqueadora dá outros tipos de suporte também, né? Por exemplo, passaram-se 4 anos, 5 anos. Você tem que renovar seu contrato de locação. A gente também dá esse suporte para negociar com o shopping ou com qualquer locador. Ótimo. Porque tem outro Porque peso. você tem um poder Entendeu? de uma marca maior, né? É diferente ele falar com a família José da Silva ou falar com uma marca. E a gente ajuda, né? a negociar, negocia uma reforma de loja, tem outra argumentação. Então, acho que também é um serviço, e muitas vezes a loja não performa de cara o que a gente imaginou, o que a gente planejou, então faz plano de ação, aí tem um acompanhamento mais próximo. Porque dificuldades vão ter, né? Com certeza, né? E o que é mais importante, assim, no teu ver, para uma pessoa investir em franquia? O que ela tem que considerar, assim, como... Isso ela não pode abrir mão. Fundamental. São algumas coisas, Sandra. Primeiro, assim, abrir a franquia significa que você vai trabalhar. Não significa que abriu a porta e você vai lá só pegar o resultado, né? Ou colocar a gente lá para trabalhar. Não funciona. Você tem que formar a equipe, né? Falando em RH, você tem que formar esse vínculo, a motivação, a retenção das pessoas que foram treinadas. Então, isso... Para mim, hoje é fundamental. Acho que, considerando a nova geração, considerando esse momento que a gente está passando, a formação da equipe hoje é quase que a totalidade do sucesso do negócio. Principalmente se você for escalar, fazer mais de uma loja, e eles têm que rodar a loja sozinhos. Então, tem que criar os vínculos, tem que criar programa de treinamento, de meta e de crescimento. Porque senão os melhores vão para empresas ou franquias que ele possa crescer. Essa é a primeira coisa. Disponibilidade, obviamente, de trabalhar e disposição para mudança e para negociação. Porque a gente brinca que é igual casamento. Você tem que estar negociando sempre com o franqueador e vice-versa. Porque as coisas mudam. Você tem que mudar mix, tem que mudar preço, tem que reformar a loja, né? Tem que fazer ajuste. Olha, você falou uma coisa que fiquei curioso. Os valores de todas as franquias, elas têm que obedecer? Tem que ser o mesmo valor de um café, de uma torrada? Tem que ser? Ou ela pode oscilar de franqueados para franqueados? Depende da rede. Tem rede que é um preço sugerido único. Tem algumas que trabalham por bandas. Então, se você está num lugar de aluguel mais caro, por exemplo, nos aeroportos, você pode cobrar uma tabela mais alta. Às vezes é uma tabela regional, né? Eu estou em Manaus, eu pago um frete mais caro, eu posso trabalhar mais. Mas isso é uma preocupação da franquia, né? Da franquia. Porque a franquia tem que fazer a conta de supply, né? Quanto que custa, qual que é o custo da mercadoria vendida, qual é a margem, etc., para garantir o resultado na última linha. Por Sim. isso que é importante, às vezes, a franqueadora também ter algumas unidades suas para ela acompanhar o DRE mensal, os custos de aluguel, custo de pessoal, não é? E acompanhar com o franqueado. Uma boa estratégia. Né? E aí, na sequência, assim, qual os maiores erros que as pessoas cometem, né? Que os franqueados cometem? Nossa, Célia, aí tem números. Tem números. E as franqueadoras também, né? Mas qual que eu não poderia errar? Eu acho que a primeira coisa é assim... Avalia com cuidado, avalia com cautela. Não é porque é uma franquia que é uma fórmula de sucesso. Lê de verdade a circular de oferta de franquia. Senta para tomar um café com franqueados da rede. Eles têm normalmente uma disponibilidade de atender e de conversar. Porque às vezes, sabe, na empolgação e no timing, eu tenho que sair da empresa e investir o capital, ou meu filho está se formando, precisa fazer um negócio... Nossa. A pessoa, na empolgação, não faz uma análise criteriosa. Procura a Associação Brasileira de Franchise. Procura os cursos que tem uma série de cursos. Tem plataforma da ABF online.
Tem muita coisa hoje para você pesquisar. Eu acho que o diferencial de uma franquia bem estruturada para uma que, vamos dizer assim, que seja virtual, porque uma coisa é física, né? Que nem a gente está falando muito do física, mas quando a gente vai para o virtual, existe os mesmos cuidados ou é um pensamento diferente? Que nem escolas de idioma que são franqueadas virtualmente. Você tem conhecimento se tem o mesmo cuidado? Tem que ter, Edson. Talvez você não tenha que ter o cuidado na locação física da loja, mas você tem que ter um cuidado. Quando é serviços, você depende muito mais da mão de obra, do treinamento da mão de obra. Porque às vezes a alimentação, os processos são muito fáceis, né? Muito padronizados. Mas quando é serviço, envolve muito da dedicação de cada profissional. Serviço de depilação, serviço de escola de inglês, seja o que for. É que eu tô vendo muito essa parte de escola de inglês, de idiomas, né? E que às vezes eu vejo assim, será que eles têm um compromisso que nem tem uma franquia física, que é acompanhar? Ou é só abrir o canal, usar o nome e poder fazer a venda? Porque a pessoa é um professor de inglês, é um professor de italiano, então ele consegue fazer esses cursos usando a marca. Olha, eu acho que assim, as escolas, elas vieram de uma coisa física, né? Antes da pandemia, as escolas tinham endereço fixo, né? Você ia para a escola fazer aula. E elas tiveram que rapidamente se adaptar ao virtual e depois viraram híbridas. Então, mesmo os cursos online, tem algumas coisas que vai na escola, que faz laboratório, que faz algumas vivências e tal. Então, tem que ter o mesmo cuidado. Né? Com certeza. Vamos fazer um joguinho rápido aqui. Fala, Célia. O franqueado ideal. Vamos pensar num franqueado ideal, né? Eu vou dizer um perfil e você me diz se essa pessoa seria um bom franqueado e por quê e para quê. Tá. Por exemplo, um chefe de cozinha aposentado. Chefe de cozinha, minha recomendação era que ele fizesse uma franquia de alimentação, né? Aposentado, aí vai depender da energia que ele tem para trabalhar, para que tipo de negócio ele vai fazer, né? Porque quanto mais... ele não precisa tanto da habilidade dele na franquia, porque ele já vem meio padronizado. Agora, ele tem que saber se ele está disposto a cumprir regras. Se ele tiver um perfil muito empreendedor e de criação de receita, nem sempre a franquia é para ele. Entendeu? Ele vai querer, às vezes, mudar algo que não pode, né? Tem até uma coisa interessante, que é um gráfico de satisfação do franqueado, que é um gráfico que usa internacional, que assim, no primeiro momento, quando a pessoa abre, ela está super entusiasmada, super satisfeita. Aí ela vai caindo até ela chegar num ponto que ela questiona a franqueadora para ver, nossa, eu já sei tudo, por que eu não sou independente? Que aí é um grau de satisfação muito baixo. Né? É uma curva, um gráfico assim. Depois ele volta para um patamar mediano, que é assim, bom, tem vantagens de estar numa franqueadora. Então, eu pago royalties porque eu tenho alguém fazendo estudo de novos produtos, estudo de preço, negociação com o fornecedor, treinamento, etc. Então, ele volta para uma satisfação. Então, a pessoa tem que ver se ela tem perfil de franqueado. Mas faz a outra pergunta que eu te cortei. O outro perfil, um jovem recém-formado em administração. Então, esse tem uma amplitude maior, né? Ele formado em administração, ele primeiro tem que escolher alguma coisa que ele se identifica. Né? Eu acho que você vai fazer um negócio, teoricamente, para a vida inteira, tem que ser uma coisa que você goste. Então, não sei se é alimentação, não sei se é alguma coisa de tecnologia, tem muita franquia de tecnologia já, enfim. Escolhe uma coisa que você ama, né? Senão é difícil fazer. Um engenheiro cansado do escritório e querendo empreender. Um engenheiro. Que tipo de franquia eu podia dizer para ele? Ele tem possibilidade de fazer sucesso, claro. Mas ele tem que ver qual que é o nível de dedicação que ele está afim de ter. Porque se ele está cansado, se ele já se aposentou, ele talvez gostaria de uma coisa que andasse mais sozinha. Então, será que não era melhor ele ter um sócio ou um parceiro dentro da família que pudesse estar junto com ele? Que dividisse as obrigações, aquelas que ele não tem o know-how, né? É isso. Quando a gente faz teste de RH, né, a gente usa muito o DISC, né, que é o perfil... É um perfil mais empreendedor, mais influenciador ou mais estável. Se você tem um perfil SC,
pega alguém que tenha o DI. O DI. Vai te completar, Para né? te completar. Porque não adianta ter um sócio que seja igual a Você você. aí ferra, né? Né? Os dois vão fazer a mesma coisa. Vamos bater a cabeça junto. Ô, Rê, e um influenciador digital que é um negócio físico? O influenciador digital, ele também devia ter um sócio, porque aí ele vai fazer a parte de divulgação do negócio e ele deve ser muito bom comercial, mas nem sempre na operação, né? Na contagem de inventário, pedido, gestão de quantos a pagar e a receber, né? Ou que ele tenha um gerente que faça isso. E uma mulher que nunca trabalhou fora de casa? Olha, a gente tem tido muito sucesso. As mulheres têm entrado no segmento de franquia com muita dedicação. E mesmo não tendo experiência, hoje na própria BF a gente tem, acho que tem mais mulher do que homem do ponto de vista de franqueados, porque ela tem um objetivo de aprender. Então, ela aceita as regras da franquia, o treinamento e segue. É bem interessante, mas tem todo tipo de sucesso. Legal. Ou não. E uma pessoa que acabou de perder seu emprego CLT e quer empreender? Pode dar certo, mas tem que ir com calma. Não pode fechar a primeira franquia porque quer recolocar o salário do mês seguinte. Porque aí você vai fazer bobagem, vai escolher uma coisa sem fazer muita conta e pode ser que você gaste a tua rescisão e você fica sem alternativa, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, pé no chão. Falo, respira, coloca o sonho de lado, vamos fazer para a realidade. Conta. Mas agora, Célia, você fez esse quiz com a Renata e eu vou fazer uma pergunta do lado oposto. A empresa, ela analisa essas pessoas que a Célia colocou para saber se ela não vai dar certo no negócio dela ou ela vai, se você tiver interesse, eu topo? Não, a gente faz alguns processos, né? Primeiro uma ficha cadastral básica, depois envio de documento para você checar todo o histórico da pessoa, né? Porque você vai ter um rol de pagamentos mensais, royalty, etc, etc. Então, pessoal, cuidado com o Serasa, né? É isso. Esse é o primeiro ponto. Então, o primeiro filtro é capacidade financeira, você tem que provar que você tem. Segundo, análise de documento. E depois, entrevistas. Tem algumas até franqueadoras que fazem test drive. Passa um dia numa loja minha, vê se você gosta. Obviamente, é uma análise dos dois lados. A pessoa está sendo observada. Porque eu acho que a empresa também não pode aceitar o risco e a própria marca dela depois ficar prejudicada, né? Eu falo assim, a gente não acerta sempre, né, Edson? Porque Sim. tanto do ponto de vista imobiliário, ou do perfil do franqueado, ou de um perfil de RH que você contrate uma empresa, às vezes você erra, mas pela experiência a gente acaba minimizando o erro, tanto do ponto de vista de site como de candidato. Quando você faz a entrevista, você já pergunta o histórico, coisas de sucesso que a pessoa tenha feito, ou se ele é um estudante, alguma coisa que ele fez na carreira acadêmica, enfim, e você já vai pegando, né, algumas indicações. Pode fazer teste do DISC também, para você até orientar a pessoa. Até orientar, até ajudá-lo, né? A ter o autoconhecimento e saber aonde ele vai bem nessa franquia aí, né? É isso. E a pergunta que não quer calar. Você já declinou sobre alguma pessoa que teve interesse em abrir Já. Algumas vezes. Mas isso você declinou pensando assim, essa pessoa ela pode perder tudo o que ela guardou, tudo. Aí você fala para ela ou você simplesmente comunica que o negócio não dá para fechar? Depende do perfil da pessoa, a forma que você vai comunicar. Eu falo que toda pessoa de expansão tem uma responsabilidade gigante quando vê que aquele capital da pessoa, às vezes, é o único que ela tem. Né? Se o negócio é muito arriscado, principalmente análise não só do perfil da pessoa, perfil financeiro, mas também se aquele site é um site arriscado, você fala para a pessoa, esse aqui não é para você, não faça. Né? Porque você sabe que vai dar problema, e assim, o problema volta para você. Tanto Sim. do ponto de vista da pessoa física, que pode perder o capital, como da franqueadora, porque aí você vai ter um problema operacional. Eu falo que o profissional de expansão tem que dormir com a cabeça no travesseiro tranquila. Não faça só para bater meta, porque isso vai voltar para você, de qualquer forma.
para a companhia. Vai dar mais trabalho Mais depois trabalho do que depois. antes. E eu acho que assim, a transparência é fundamental. Se você tem franqueados que estão com você, de outras empresas que você trabalhou e vieram, sinal que de alguma forma você tem uma confiabilidade, né? Isso para mim é o legado que você deixa. Você reparou que... Renato, você podia trabalhar em RH. Porque é o mesmo desenho, É o mesmo, não é? É o porque mesmo é desenho. muito pessoal. Acaba sendo o né? mesmo jeito, né? É. Você contratar um funcionário ou contratar um franqueado, sim ou não, A é diferença é só a CLT. é que quem paga. Não, mas a diferença do franqueado é assim, o funcionário ele tem uma hierarquia, ele tem uma série de coisas. É. O franqueado, ele investiu. E ele tem o título, né? Eu Ele sou um tem o título franqueado. e o direito de. Sim. E eu acho que quanto mais ele participa da franqueadora, mais rico o negócio fica. Com certeza. Então, Porque um ajuda o outro a fazer o negócio. Ô, Rê, e tem algum modelo de franquia mais acessível, assim, para quem está começando? Tem. Dentro da BF Você tem as falou microfranquias. Você tinha falado É. de microfranquias, Tem né? microfranquias, depois tem as empresas de investimento baixo, até 100 mil. E aí tem 500 mil, 300, enfim, até alguns milhões. Em Depende do que você quer diferentes fazer. ramos de negócio. Em diferentes ramos. Você pode abrir, por exemplo, uma escola bilíngue, tem um valor alto, mas você pode abrir um quiosque de nuts, por exemplo, que é mais econômico. Ou uma cafeteria, ou seja o que for. Renato, acho que eu vou te falar uma verdade aqui. Diga. Verdade é que eu e a Célia quer abrir uma franquia e a gente tá precisando de uma consultoria dela. Eu posso ser só sócia, então. Pelo menos assim, Não. escolher site a gente sabe, né? Depois de mais de 1.000 lojas, alguma coisa eu aprendi. A gente te chamou aqui, mas na realidade a gente quer abrir uma franquia. Então é por isso que a gente já tá perguntando. Não é porque assim, eu acho a franquia uma oportunidade realmente para quem quer iniciar uma carreira empreendedora, né? Não ficar preso num CLT, enfim. É que eu não consigo. A minha vida inteira eu fiquei preso a uma CLT. Eu também, mas eu acho que eu Mas- estou conversando com muitas pessoas que têm essa intenção, que não querem mais CLT. Você conversa com um jovem, ele não consegue Não quer. se ver num escritório o dia inteiro. Não, ele quer liberdade Ele quer de agenda. De agenda. E agora uma pergunta em cima disso daqui. Na parte do varejo, Uhum. a gente vê muito aí nas discussões políticas aí o 6x1. Sim. A gente vê falando da falta da mão de obra por conta de uma diferença entre o salário que se paga nos varejos com o salário mínimo e com a ajuda social. Uhum. É um desafio para vocês isso também, não é? É um desafio para todo o varejo, principalmente porque o varejo tem esse ritmo de trabalhar todos os dias, pelo menos até o momento, né? Mas o varejo, ele muda tanto. Da pandemia para cá, a gente falava de loja física. Agora você fala da loja física com o canal virtual integrado. O cliente começa pelo celular e depois ele chega na loja física. Você tem que ter várias formas de vender, não é só dentro da loja. Por aplicativo Não é o também. único Aplicativo. marketplace, são vários. É isso, são vários. Né? Você tem que integrar o preço, porque hoje ele começa aqui no celular, mas ele termina na loja. Então, é muito dinâmico o varejo. Mas eu gosto exatamente por isso. Porque se fosse uma coisa, né, há 30 anos igual, talvez eu tivesse mudado de ramo. O franqueado tem que ficar preocupado com o 6x1? Ah, fica. Mas eu vou te falar o seguinte, as lojas de melhor desempenho são as pessoas que têm um trabalho muito bacana com pessoas. Porque primeiro, trabalha junto com as pessoas. Puta, chegou na nossa hora Chegou, agora, Célia. olha lá, Vamos falar. não errar no H até nas vamos franquias. falar né? exatamente. Até na hora que você está empreendendo, mais uma vez a Renata... Chegamos no nosso ponto. São as pessoas. São as pessoas, porque assim, quando você tem filhos, não adianta você falar o que é certo e o que é errado. Ele vai olhar pelo exemplo. Por você, pelo pai, pela mãe, sei lá. É pelo exemplo. O funcionário é igual. Primeiro é pelo exemplo. Então, como é que é o franqueado? Como é que é a atitude dele com clientes, com pessoas, com a equipe? Todo mundo quer as mesmas coisas. Todo mundo quer ter uma vida Digna, com alguma digna, com alguma segurança financeira. Todo mundo quer crescer.
Os jovens querem estudar. Então, você tem que ter esse componente dentro da tua franquia. Ele tem que ter como estudar, ele tem que ter como crescer. Se ele não vê perspectiva, aí ele não fica um ano. Que aí ele sai porque o salário é baixo e vai para o benefício. Mas se ele vê uma possibilidade de crescimento, e se você também orienta ele nesse sentido, porque muitas vezes ele não tem essa orientação em casa. Sim. Então, se você consegue mostrar esse horizonte para ele, ele fica. E o franqueado ele está livre para criar políticas de remuneração dentro da loja dele, com o objetivo de incentivar a permanência, né, a retenção do profissional. Então, suponhamos, um franqueado da mesma marca pode dar alguns benefícios e o outro não. Pode. Toda franqueadora tem um concurso, né? É um concurso de qualidade, exatamente para manter os padrões, e tem premiação para os funcionários, dos franqueados, inclusive. Tá? Que bacana. Dentro da nossa, a gente leva eles para a fazenda de café, eles ficam hospedados na fazenda de café, no mesmo lugar que ficam os franqueados, né? Das lojas que ganharam prêmio. Eles ganham prêmio em dinheiro no sazonal, da franqueadora. Mas o franqueado também tem que complementar. Porque dentro de uma franqueadora são muitas lojas. Então, quantas vão ganhar prêmio? 10, 20. Mas aquela pessoa está se dedicando ali o ano inteiro. Ela tem que ter um prêmio, uma cenoura na própria loja. Sim. Então, o franqueado tem que estar esperto também. Aquele que conta com funcionário, ele precisa se atentar também com os pacotes de remuneração, pacote de benefícios, incentivos e até mesmo flexibilidade no horário. Você acha que isso funcionaria também para quem é de varejo? Edson, depende da operação dele, né? Do quanto a carga horária é difícil. Por exemplo, em aeroportos, às vezes você trabalha 24 horas, o hospital trabalha 24 horas. Então, nem sempre o franqueado consegue dar essa flexibilidade, mas às vezes ele pode dar a flexibilidade de trocar entre os funcionários. Olha, hoje eu vou de manhã, amanhã eu vou à tarde, enfim. É a questão da liderança, né? É o franqueado como um líder ali daquela equipe e atuar como líder mesmo, né? E não como o chefe ou patrão. Não, aí você falou tudo. Se for chefe, não retém. Não retém. Tem que ser um líder de exemplo, sabe? Que é inspiração. A pessoa fala, eu quero ser como ele. Até fazer a pessoa sonhar um dia ter uma franquia dela. Ou ter uma participação. A gente tem casos de funcionários que começaram como extra de loja, que hoje trabalham na franqueadora. Casos de funcionários que eram supervisores, que viraram sócios minoritários de franqueados. Ai, que bacana. Né? Então, a pessoa quer crescer, todo mundo quer. Independente do tamanho do sonho, se você não der uma perspectiva, não fica o balconista, não fica o gerente, não fica o executivo. Né? Com certeza. E depende de todos, né? Tudo tem que funcionar. Ô, Rê, agora eu vou te dar alguns exemplos aqui de franquia e você vai me dizer se é franquia ou se é furada. Tá bom. Eu sei que é difícil para você. Mas... A gente não conhece todas, né? Uma franquia de aluguel de pets para passeios curtos. Não tem, né? Pode até ser. O que eu faria, não faria só uma franquia de aluguel de passeio de pets. Eu faria uma franquia de pet, como já tem, oferecendo serviços de passeio, serviço de banho, serviço de tosa, serviço de veterinária, assim por diante. Pronto. É um serviço complementar, não só uma franquia. Era para ter dado em off essa ideia. Poxa, agora... Agora, um quiosque de pão de queijo gourmet com sabores exóticos. Muito nichado. Né? Aí você fica com um público muito restrito. Cuidado com o monoproduto, né? Que o monoproduto ele tem uma moda, aí ele explode, né? A gente já viu isso com as paletas, açaí, né? Com aquelas outras que eram os iogurtes e tal. Elas explodem, depois elas caem. Então, cuidado com franquia monoproduto. Uma lavanderia express 24 horas com café e coworking. Bom, hoje é uma tendência, né? Todo mundo já descobriu que o café é um gerador de fluxo para qualquer negócio. Então, você vai na loja da Tiffany, tem um café, né? A lavanderia pode ter um café e um coworking, pode ter um monte de coisas no mesmo espaço, né? Você cria um lounge. Então, isso não seria uma furada? Não. Eu acho que quanto mais você rentabilizar o espaço,
Se você imaginar que uma lavanderia você vai ter que permanecer lá por algumas, sei lá, 1 hora para poder fazer todo o processo, Então, ter o café para tomar e o local para coworking, usar o Pra computador. trabalhar. é perfeito. Você- É perfeito. Olha, Perfeito. mais uma. Vamos ter que. Anota Ele essa, vai é. patentear essa. Anota essa. É. Ele acha, olha, tá dando certo. Aquilo que a gente estava pedindo, a nossa Aquilo que a gente consultora, combinou. tá tudo certo, tá tudo Um certo. salão de beleza especializado em corte de cabelos em 5 minutos. Uau, isso sim. Eu não quero. Eu não sei. Não funciona. 5 é um pouco demais, mas tem Ah, mas muita funciona. coisa. O seu pode ser que funcione, né, Célia? Mas tem salão especializado em criança, né? Tem. Eu achei muito 10 esse da criança, hein? Não é? Coloca o carrinho lá, põe o videogame, o moleque fica jogando e vai cortando o cabelo. Tem salão especializado em cabelo crespo, que aliás é um mega sucesso. Se você pudesse abrir uma franquia de qualquer coisa no mundo sem se preocupar com dinheiro, o que seria? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Você tem investimento, você quer abrir uma franquia. Ai, que delícia, hein? Você teria Não uns tem que milhões fazer de conta, dólares. né? Você teria uns... Eu escolheria umas 2 ou 3 marcas de segmentos diferentes e faria multi-unidades de cada uma. Porque aí você faz um escritório único que atende como se fosse uma central de serviço compartilhado. Escolheria uma de alimentação, uma de serviço e um outro terceiro segmento, porque aí você divide o risco. Já que eu tenho todo o dinheiro do mundo. Nossa. Não é? Se uma não vai bem, a outra vai. Se... Agora essa E é a até parte com mão de obra financeira. também. Você acaba otimizando também, né? Mão de obra. É igual quando você tem o capital investido no mercado financeiro. Você não distribui nos Sim, produtos. faz a na franquia é cesta a mesma financeira. coisa. E onde mais as pessoas podem saber sobre franquias? Bom, É. para mim o principal seria a Associação Brasileira de Franchising. Ela tem diversos eventos, tem mais de 10 comissões, tem comissão por segmento, moda, beleza, alimentos e tal, que tem eventos paralelos, tem a BF Academy, então tem uma série de serviços. Eu acho que também você pode estudar, tem vários cursos, tem no Sebrae, tem em algumas faculdades, tem pós-graduação em franquia e conversar com quem é franqueado. Eu acho que aí é a troca rica também que vale a pena. Mas não é necessário o franqueado fazer um curso para ser um franqueado, né? Não. É mais para conhecimento dele, para a expertise que ele quer ter no negócio, né? Eu gosto de entrar num segmento quando você já tem um mínimo de conhecimento. Porque aí você vai ver direitos e deveres das duas partes, como que é o negocial entre as partes, como fazer a contribuição para a franqueadora, de que forma a comunicação, tudo isso. Se você fizer um curso, você vem bem mais preparado. Mais preparado e a chance de você acertar é bem maior, obviamente. Né? Os cuidados de um contrato, cuidados de um contrato de locação, tudo isso é bacana conhecer. Com certeza. Ou pelo menos se apoiar uma pessoa especializada Sim, sempre. para poder olhar o contrato, ler o que está dizendo ali, o que ele pode, o que ele não pode. Então, também, quando você vai ter uma franquia, você precisa consultar um advogado para poder ler o contrato para você, ou você acha que também é super tranquilo isso? Não é super tranquilo, porque muita gente nunca lê um contrato. Né? Então, é importante ser... Na verdade, 2 tipos de advogado, né? Um que analisa o contrato de locação e um que analisa o contrato de franquia, né? Porque são áreas distintas. É importante, porque eles são contratos meio padronizados, mas às vezes você pode pedir um aditivo, uma exceção de alguma cláusula, outra que fazem toda a diferença no dia a dia da loja. Então, uma orientação jurídica Jurídica sempre é bem também é legal, importante. né? É fundamental. Legal. Bom, a Renata, ela é nada mais, nada menos do que a diretora também da ABF, né? Da Sim. Associação Brasileira de Franquias. Então, é uma autoridade no assunto, por isso que nós a trouxemos aqui e te agradecemos imensamente por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência e saber se faltou alguma historinha que você queira contar, algum caso de sucesso, de insucesso. Ai, tem tanto, Celinha. Eu adorei esse bate-papo, porque ele, né, foi informal. Eu estou à disposição que vocês precisarem. A gente vai abrir uma consulta. Vamos abrir uma juntas. A gente vai abrir uma... No próximo podcast a gente conta para eles. Aí eu vou contar o meu sucesso como franqueado. Vai ser a nossa história. Tá ótimo. Quero agradecer ao Edson por estar aqui com a gente, compartilhando a mesa.
E você tem um recadinho também para dar, né, Edson? Tenho sim, Célia. Tenho o recado para dizer que a gente teve esse sonho de realizar o podcast e sem eles a gente não conseguiria realizar, são os nossos patrocinadores, a Cutinari, que é gastronomia afetiva, a Ritaco Seguros e também a Trilha Empregos. São todos os nossos patrocinadores que a gente agradece de coração. Também quero agradecer o apoio do Núcleo de RH do Ciesp de Guarulhos e do Grupo Intercel. E peço também que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, porque isso tudo dá força para a gente. As redes sociais da Renata, você quer divulgar, Rê? É fácil. Meu sobrenome é Renata Rouchou, R-O-U-C-H-O-U. Então, eu estou no Instagram, estou no LinkedIn, fica à vontade, é só pedir, eu adiciono, tenho o máximo prazer de compartilhar, porque eu acho que essa é a missão que a gente tem, uma missão educacional de transmitir aquilo que a gente aprendeu, né, para as próximas gerações, e estou à disposição de vocês, de verdade. Muito obrigada. E esse é o objetivo do Não Erre no H. É compartilhar conhecimento, experiência, trazer novos insights para os profissionais de todas as áreas. E todas as quintas-feiras estaremos aqui com um novo episódio, com um novo tema, com um convidado aí para compartilhar com a gente essas experiências. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.